Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Após o Silêncio. Eu sou a Ana, apresentadora, mãe, empresária e uma mulher que rompeu o silêncio. E através disso, hoje nós damos voz aqui no nosso podcast a mulheres que saíram da violência doméstica. E hoje vocês vão conhecer a história da Rosane. A Rosane é uma mulher que rompeu a violência, mas de um casamento de 27 anos. E hoje ela vai contar como foi tudo isso na vida dela, como foi o ato de coragem, e vocês vão ter o prazer de conhecer a história dela. Rosane, seja muito bem-vinda. Obrigada. É uma honra ter você aqui. Sou sua fã. E eu quero que você se apresente para nós. Quem é a Rosane? Então, como a Ana já falou, meu nome é Rosane. Hoje eu tenho 51 anos, sou assistente social, trabalho no serviço de acolhimento em família acolhedora do município de Corupá há alguns meses. Como a Ana falou, eu fui vítima de violência por muitos anos, por 27 anos na verdade. Foram 27 anos, claro que não de violência diária, mas sempre quando aconteciam as dificuldades maiores é que a violência ela aparecia e se sobressaía na nossa vida de casal. Tenho 2 filhos, sou mãe de 2 filhos, um rapaz e uma moça, hoje já são adultos os 2, e sou avó de uma menina de 8 anos, pela qual eu sou completamente apaixonada. Muito obrigada. Também temos hoje Luana Casanova, advogada por elas. Luana, sou sua fã, admiro seu trabalho, porque antes de advogada você é uma mulher que defende mulher. E eu quero te dizer que também não só isso, né? Você é diretora do Instituto Borboleta, Instituto de Acolhimento para Mulheres Vítimas de Violência, aqui de Jaraguá. E é muito importante a nossa fala, é muito importante a tua fala, e é muito importante nós sabemos que existe uma mulher que defende mulher. Eu sei que se defende homem também, né? E muito bem. E você conta pra gente. Ai, como é bom, né, estar aqui. Sim. Nossa, eu já queria estar aqui desde o primeiro, né, episódio. Mas assim, tu disse que tu é minha fã, mas eu sou tua fã, né? Não sei se você é minha fã mais que eu Acho sou que nós vamos discutir isso daí depois. Então, eu sou advogada já há quase 10 anos. Sou filha e neta, e possivelmente bisneta, trineta, né? E por aí vai, de mulheres que sofreram violência doméstica, né? E hoje as pessoas brincam que, tu atende também homens? Sim, atendo homens. Porque de nada adianta, né, Ana, eu trabalhar somente com as mulheres e esquecer de trabalhar, de fato, o causador da situação, né? Sim. Então, quando eu tenho a oportunidade de ter um cliente como homem, eu converso com ele sobre essas situações, sobre violência patrimonial, Graças a Deus, em 10 anos, eu não tive assim, um cliente que quis dar um golpe, né, em alguma mulher. Nunca. Sempre foi muito justo, né? Porque eu sempre falo, tem que ser justo. Sim. Se vocês escolheram o regime de bens lá no início, é a forma que vocês escolheram brincar, então agora no final é essa forma que vocês vão dissolver. Então, essa carreira da advocacia faz eu ajudar para deixar a sociedade um pouquinho melhor. Você faz a sua parte. Faço a minha parte, né? Nós fazemos. Né? E Rosane, me conta. Quem é a Rosane hoje, como você se sente? E eu quero que você volte um pouquinho. E quero também te dizer que se em algum momento você sentir que você precisa parar, porque eu sei que a tua história é muito difícil, a gente vai parar no seu tempo, tá bom? Tá bom. Quero que você nos fale a Rosane de hoje e depois você volte um pouquinho e nos conte quem era a Rosane quando conheceu o seu ex-marido, como você era, como você lembra de você. Então, vamos começar de quem hoje eu sou, né? Hoje eu tenho muito orgulho da mulher que eu me tornei após a minha separação. Não foi fácil, foi muito difícil esse período de março de 2024 até junho de 2025 foi um período muito difícil, foi um período de ressignificação para mim. Eu
quando eu disse para o meu ex-marido, a partir de hoje eu não sou mais a sua esposa, foi exatamente no dia 9 de março de 2024. Depois de muitos anos de violência, e naquele dia também aconteceu uma violência verbal, não foi a violência física, foi uma violência verbal, mas que eu entendi que a partir daquele momento eu não ia mais permitir que alguém me fizesse mal, muito menos ele. Sim. Então... ali você deu um basta. Ali foi onde eu dei um basta. E depois desse dia eu decidi cuidar de mim. Então, eu hoje, né, na época eu pesava 16 quilos a mais do que eu tenho hoje. Então eu fui atrás de cuidar de mim, não só do corpo, da mente, da minha vida profissional também. Então eu comecei a fazer atividade física. Eu não fiquei em casa chorando, que era o que os meus filhos queriam que eu tivesse feito. E eu não fiz isso. Eu simplesmente levantei a cabeça e segui em frente. Você começou a lutar por você. Comecei a lutar e batalhar por mim mesma, né? Eu sempre tive e sempre embutiram em mim a ideia de que sem o meu ex-marido eu não seria ninguém e que eu tinha uma vida muito boa com ele. Só que não era assim. Da porta de casa para fora, sim, as pessoas entendiam que eu tinha uma vida boa com o meu ex-marido. Mas da porta de casa para frente, mais especificamente da porta do nosso quarto para dentro, só eu sei o que eu vivi. Só eu sei o que eu senti. Eu imagino quão difícil foi para você, mas eu queria que você falasse, então, esse sentimento que você tem hoje, né, de você, e a Rosane que conheceu ele. Então, eu conheci o meu ex-marido, eu tinha 20 anos. Durante o período de namoro, ele era uma pessoa maravilhosa para mim. Jamais eu poderia falar qualquer coisa de que lá na frente seria diferente daquilo que eu vivi durante o período de namoro. Então, nós namoramos praticamente 3 anos até nos casarmos. Eu engravidei antes de casar. Quando eu casei com ele, eu já estava gestante de 7 meses. E no dia do casamento, por conta de uma situação que aconteceu, ele bateu o pé na minha frente, gritou comigo no meio do salão, na frente de todos os convidados. Então, a partir daquele momento, eu entendi que minha vida não seria fácil. Aquele foi no dia do seu casamento. No dia do casamento. E você grávida de 7 meses. E eu grávida, gestante de 7 meses. Luana? Já começou a dar os sinais, né? Os sinais. São sinais que às vezes a gente não presta atenção. Verdade. Mas eu entendi, naquele dia eu entendi que talvez não seria tudo aquilo que eu vivi até aquele momento. Que a partir daquele dia seria um pouco diferente do que o período do namoro. E tinha uma coisa que eu escutava muito na época, que durante o namoro tudo são flores e após o casamento que a gente vai entender o que realmente é uma relação homem e mulher, né? Então você acharia que era normal ali, ou você já tinha entendido que ia ser difícil, que você ia passar por dificuldade com ele? Olha, eu acho que eu já entendi naquele momento, mas não queria acreditar. Não queria acreditar. Mas ele não era 100% ruim, né? Aconteceu aquele episódio e provavelmente depois veio um episódio muito bom, né? Sim, com certeza. Vocês adquiriram coisas, tiveram filhos. Exatamente. Né? E naquele momento que ele te causou aquela violência na frente das pessoas, alguém interviu? Não. Ninguém? Não. Ninguém te aconselhou, olha, aproveita? Não, as pessoas só ficaram olhando. Só ficaram olhando. Tanto que agora, depois que eu separei, até uma das pessoas, um dos convidados que eu tive a oportunidade de falar depois, ele falou, nossa, naquele dia eu achei que aquela situação toda totalmente desnecessária. E realmente, foi uma situação que aconteceu, uma coisinha mínima que aconteceu que não tinha necessidade de ter aquele comportamento. E assim foi seguindo. Você teve seu filho,
E quando seu filho nasceu, como foi? Então, o meu filho nasceu no dia 23 de dezembro de 1997. Pertinho do Natal. Pertinho do Natal. Apresentando. E ele não estava lá comigo quando o Guilherme nasceu. Pode voltar. Ele não estava lá comigo quando meu filho nasceu. Ele não estava lá comigo quando o meu filho nasceu. A minha mãe que me acompanhou no hospital e tudo. Ele, como era véspera de Natal e tudo, a gente sempre fazia ceia de Natal tudo na casa dos pais dele. Aí ele disse que não viria, não ficaria comigo no hospital porque ele ajudaria a mãe dele nos preparativos. Então ele conheceu o filho dele no dia 25 de dezembro, quando eu tive alta do hospital. Ele conheceu o filho dele. E você achava que isso era normal? Como é que tu lidava assim com a situação? Olha, Na tua cabeça lá aos 20 anos de idade. eu não me importei muito na época com isso. Hoje eu me importo. Hoje eu vejo que não deveria ter sido assim, mas foi assim e hoje eu não posso fazer mais nada para mudar. Mas se eu pudesse falar, porque eu tenho uma filha mulher também, se eu pudesse falar para ela hoje, eu diria para ela: filha, não aceite nunca nada daquilo que você não mereça. Você tem que aceitar apenas aquilo que você merece. Que pela mulher que você é, pela pessoa que você merece muitas coisas boas. E só coisas boas. Ser respeitada e ser colocada como prioridade, né? Exatamente, ser respeitada e colocada como prioridade. Não só na vida de um futuro companheiro dela, né? Mas diante de toda a sociedade. A gente merece ser tratada muito bem, enquanto mulher, enquanto pessoa, enquanto ser humano. E Luana, é isso mesmo. E tu viu, né, os tipos de violência que ela teve ali até agora. E tu viu assim que foi no casamento, no parto não esteve presente, né? Tantos sinais e foram 27 anos juntos. Foi só o início, né? Só o início. Só o início. Mas eu sempre falo, né, que até conto sempre uma historinha. Quando você conhece uma pessoa, por exemplo, conhece na internet, sai para jantar e lá no restaurante ele maltrata o garçom. O que nós, mulheres inteligentes, fazemos? Não sai. Dá licença, eu vou até o banheiro e logo volto. Nunca mais volta, né? Nunca mais volta. Né? Não, verdade. Agora uma mulher que, casada, tem filhos, já começou a construir patrimônio, ele maltrata essa mulher, fala grosso, não acompanha no parto, que é um momento assim, né? Ai, se a gente pudesse uma vez, só um pouquinho o homem sentir, né, esse momento, né? Sentir esse momento. Se acontece algo assim, o que a mulher faz? Ela vai até o banheiro, chora e volta. Porque não é fácil sair desse relacionamento. E seu filho está lá, né? Você não está mais sozinha. São muitos medos, né? E até estudos mostram que 72% das mulheres não saem dos relacionamentos abusivos por medo. Medo de não dar conta, medo de ser morta. Essa dificuldade com os filhos. Medo de perder os filhos. Uhum. E é uma verdade, viu? Porque essa questão do medo de não dar conta, eu vivi isso até 2 meses atrás. Eu tinha muito medo de sair da casa, né? Da casa que nós construímos juntos, e ir pagar um aluguel e não dar conta. E faz 2 meses que eu estou morando sozinha, que eu estou dividindo, claro, o aluguel com uma outra moça, mas que eu dou conta, que eu dei conta. Estou dando conta e eu vou continuar dando conta. E você dá conta. Com toda certeza, eu dou conta. Isso mesmo. Eu dou conta. E eu dou conta disso e muito mais, né? Então eu tenho meu trabalho, continuo fazendo minha atividade física, continuo cuidando de mim. Claro que às vezes dá uma preguicinha, mas a gente sempre vai atrás de novo, né? Porque a gente não pode parar. Então, e eu tô dando conta e eu vou dar conta, né? Isso mesmo. E vamos voltar novamente, né? Sim. E continuou ali esse período. Uhum. E a violência acontecia constantemente ou ela levava um tempo para
Ele voltava a ser bom, depois ele se manifestava de novo, tirava a máscara, colocava a máscara? Exatamente. Ele tirava e colocava a máscara quando convinha para ele. Quando eu não correspondia àquilo que ele achava que eu deveria corresponder. Então, quando eu não fazia as coisas da forma que ele queria que eu fizesse, aí ele tirava a máscara dele. Aí ele me mostrava quem ele era para mim não esquecer, para que eu não esquecesse. E que tipo de coisa? Você pode falar alguma delas para nós? Assim, agressões verbais, sempre, né? Ele sabia que eu gostava muito de sair, né, com ele. Só que daí ele não saía, e também não permitia que eu saísse. Então era uma questão muito grave, assim, de me prender. Eu sempre falo assim, que se ele pudesse me trancar dentro de casa 7 chaves para que eu nunca mais saísse de dentro de casa, só ficasse ali, ele faria. Se ele pudesse, ele faria. Se não fosse um crime grave, ele faria. Mas ele não fez isso em outras formas de comportamento? Hoje, analisando hoje, sim. Hoje eu penso que sim, porque eu deixei de viver por muitas coisas que eu gostaria de ter vivido em função de ele não me permitir. Né? E você tinha amigas? Eu tinha pouquíssimas amigas. E essa foi até uma questão que eu acho bem importante a gente falar também, porque a gente não percebe, mas aos poucos os nossos companheiros eles vão minando as nossas amizades. Mas ele te falava alguma coisa, assim, para te afastar das amigas? Sim, porque essa pessoa eu não gosto, essa pessoa eu não acho legal, essa pessoa eu penso que você deveria se afastar. E, querendo ou não, a gente acabava fazendo. Eu acabava fazendo, sim. E a tua família, assim, ele deixava você ficar próximo da tua família? Graças a Deus, sim. Da minha família, ele nunca conseguiu me afastar. Mas ele tentou? Muitas vezes. Eu vou explicar uma coisa, tá, Ana? Olha que interessante que ela tá falando. Na prática, ela mostrou algo. Que quanto mais isolada a vítima, mais fácil dele manipular. Mais vulnerável. Entende? Porque quando tu tem uma amiga, você vai lá para se aconselhar, né? Olha, aconteceu tal situação, ela vai te dando umas dicas e tal. O que eu percebo também é assim que muitas mulheres... Você trabalhou, né? Pelo que você falou, né? Sim. Mas tem muitas mulheres que, por exemplo, aí eles usam a desculpa. Fica em casa cuidando dos filhos, deixa que eu dou conta, né? Tu gasta mais deixando o filho na escola do que, de fato, ficando em casa cuidando de tudo. Aí acaba isolando, essa mulher não tem informação, né? Hoje está um pouquinho mais de informação, porque nós temos na internet também, mas não tem essa conversa com a amiga, essa divisão, né? Tipo, eu estou dividindo a minha história contigo, daí a gente consegue, chega, nossa, que muitas pessoas estarão aqui nos ouvindo e vão prestar atenção nisso. Eu sempre aconselho, quando tu tens uma amiga que está num relacionamento, que está namorando, casou, se ela começa a se afastar, presta atenção, chama ela para um café. Sim, é bem importante. E mostra que tu tá lá. Eu digo que eu sou uma amiga de pouca manutenção. Sim, quando precisa, eu tô aqui. Né? Isso então, é verdade. sempre se colocar à disposição, porque e quanto mais isolado, mais fácil para eles manipular e acaba deixando a pessoa mais enfraquecida dentro dessa relação. Eu acho outra questão muito importante que a mulher, se você vê uma mulher que antes do relacionamento ela se arruma, ela se cuida, ela sorri, ela fica bem, e daí você percebe que no relacionamento ela começa a se arrumar diferente, não mudar o formato da roupa que tá usando, tem que prestar atenção que ali tem alguma coisa acontecendo. Sim, isso é uma verdade muito grande, porque eu era uma pessoa antes de me casar, e eu me tornei outra pessoa falando de mim, da minha vestimenta, do meu comportamento, dos meus relacionamentos de amizade. Realmente, é verdade. Eu era uma pessoa e depois eu me transformei em outra, mas é muito difícil para a gente perceber isso. É muito difícil para a gente entender isso, né? Porque... Entender isso como violência, como né? violência, a gente sempre espera que é o soco, o tapa, o empurrão, mas esses detalhes a gente não consegue perceber. Exatamente. E eu sempre falo assim que eu falo por mim assim, eu sempre tive um exemplo de família muito bom, dos meus pais, do meu irmão, só somos em 2 irmãos, então eu sempre tive um modelo de família, e eu queria que a minha família também fosse isso, né? E a gente acaba se anulando,
para tentar ter pelo menos um mínimo de, eu digo assim, aquela família de pote de margarina, Sim. né? Que todo mundo vai olhar lá fora e vai dizer assim, nossa, que família perfeita, né? E isso acontecia assim. Eu ia te dizer, quando vocês saíam da porta pra fora, era assim? Era assim, era a família perfeita. Era a família Ele perfeita. tratava os amigos bem. Sim, sim. Todo mundo dizia assim, nossa, não é a mesma pessoa, né? Sim, Não pode ser. exatamente, exatamente. Tanto que essa semana até aconteceu um episódio, eu encontrei uma pessoa conhecida no mercado. Aí eu contei um pouquinho para ele, eu disse, eu estou reconstruindo a minha vida, aos poucos. Aí ele olhou para mim assim, mas como? Daí eu, né, disse para ele que infelizmente eu acabei me separando, não deu certo. Aí ele falou assim para mim, nossa, demorou para isso acontecer. Nossa. Aí eu olhei para ele e falei assim, mas por quê? Porque a gente percebia que você era completamente sufocada nesse casamento, que o teu marido, ele não saía com você para lugar nenhum, e não foi por falta de convite, porque eu e minha esposa convidávamos vocês sempre, mas vocês nunca iam, e eu sabia que era por conta dele, que vocês não saíam com a gente, e realmente é verdade. E quando eu cobrava alguma coisa, olha, vamos sair, vamos fazer alguma coisa, aí ele dizia para mim assim, se tu continuar com isso, eu vou morar no meio do mato. Ele dizia para mim bem assim, se eu continuasse cobrando pra gente sair, pra gente não ficar só em casa, aí ele me dizia isso. E tu podia sair sozinha? Eu ainda saía, que eu vou dizer assim, saía, entre aspas, porque eu fazia parte da diretoria de um sindicato aqui da cidade. Então eu participava muito de cursos e algumas coisas fora, mas era sempre uma briga muito grande para eu poder ir nesses cursos e nessas formações fora. Nesse momento eu conseguia, né, sair, mas eu saía muito pouquíssimo. Olha, para tomar café com as amigas, não. E se você saía, ele ficava te mandando mensagem, ficava te monitorando? Até que não, né? Mas quando eu voltava para casa, se não chegava num horário determinado que ele achava que eu deveria chegar, daí a coisa não... E você ficava ansiosa, assim? Bastante. Olhando pro relógio, tem gente Olhando olha. pro Eu não relógio. consigo. Sério. Eu sei porque eu já passei por isso. Eu sei quando você fica sufocada, você tá ali, mas você não quer estar ali. Você quer ir embora logo porque você sabe que quando chegar em casa vai estar esperando de mau humor, vai te xingar, vai te humilhar. Mas como é que pode, gente? Eu não consigo entender isso. Sim. Parece que é colado, né? Nasceu colado, mas, gente, cada um tem sua vida, né? Tem que Exatamente. confiar. Mas eu acho que o problema tá mais nele do que em ti, porque é uma insegurança dele. Sim. Sim. Né? Não tua. Não. E pelo que eu entendi, assim, tu sofreu violência já no casamento, né? A violência moral, depois a violência psicológica. E teve agressão física? Teve algumas agressões físicas durante esse período. Durante os 27 anos ou... Foram assim, elas aconteciam esporadicamente, mas aconteciam, né? Então foram empurrões, foram pegadas no braço, sacudidas. Então essas coisas aconteceram várias vezes durante esses 27 anos. Mas a situação mais grave, a agressão mais grave foi no dia 2 de setembro de 2023. Que daí eu estava o dia todo fora, que naquela época eu fui candidata a conselheira tutelar. E eu passei o dia, era uma chuva muito forte. E eu passei o dia inteiro fora fazendo campanha. E eu cheguei em casa, acho que eram umas 5:30 da tarde. Ele estava trabalhando. Ele tem uma empresa, então ele estava trabalhando lá. Aí eu fui para casa, tomei banho e fui dormir, porque eu estava muito cansada. E ele chegou, já era bem tarde, em casa. Aí ele tomou o banho dele e tudo, e ele veio pro quarto, eu não lembro assim exatamente o motivo pelo qual a gente discutiu, mas foi uma discussão. Aí eu tava deitada na cama e ele do meu lado, eu sei que ele me pegou pelo pescoço e me jogou contra o guarda-roupa e ficou me sufocando, e ele só soltou quando ele percebeu que eu ia desmaiar. Então ele soltou o meu pescoço. Só estávamos eu e ele em casa. Eu
pensei em chamar a polícia, mas aí eu pensei na vergonha que ia ser para os meus filhos, ele ser preso, porque a gente mora num bairro pequeno, onde todo mundo se conhece, e todo mundo conhece os meus filhos. Então eu fiquei pensando, né? Eu pensei, nossa, se eu fizer isso, o pai deles vai preso, e pensa na vergonha dos meus filhos. Com né? todo aquele momento de dor, sendo agredida. Foi colocado de novo em último lugar. Em último lugar, se colocou em último lugar. Me coloquei em último lugar. Aí eu mandei mensagem pro meu filho. O meu filho veio, né? O meu filho, a minha nora. Eu acho tão interessante o comportamento dele hoje, porque ele deitou do meu lado e chorou comigo. E hoje ele me fala assim, mãe, o que você fez pro meu pai te agredir? Sabe? No dia lá não foi o que ele falou. No dia lá ele até me amparou, enfim. Mas depois, quando começou a se falar na separação, porque eu fui na casa dele, fui conversar com ele, fui dizer para ele que eu não queria mais ficar casada, que eu estava me separando do pai dele, enfim. Aí, depois de um tempo, ele me fez essa pergunta: o que eu fiz pro pai dele ter me agredido? Aí eu falei, filho, eu não fiz nada. Naquele momento que ele chegou e te amparou, você dentro de você sentiu assim, agora você tá vendo que tudo que eu passei? Eu senti. Você tá vendo sua mãe aqui, tudo que eu passei durante todos esses anos? Você imaginou assim que tinha saído do silêncio? Eu imaginei que eu tinha saído e que finalmente eles enxergaram o que o pai deles fazia comigo. Mas não foi assim. O depois não foi assim. Quando eu resolvi pedir a separação, não foi assim. Parecia que eu tinha me tornado uma criminosa a partir do momento que eu pedi o divórcio. De vítima, tu se tornou culpada. A culpada. Eu acredito que muitas mulheres passam por isso. Não acontece no teu escritório, Luana, que as mulheres têm que ficar provando que elas são as vítimas? Por isso que muitas não saem do relacionamento. Por essa vergonha. E é isso que nós precisamos quebrar, sabe? Nós não podemos ter vergonha. Né? Nós temos que fazer isso, após o silêncio. Romper esse silêncio, porque de fato nós não somos culpadas dessa situação. Jamais nós mulheres não somos culpadas. Hoje eu tenho para mim assim, não importa se realmente eu tivesse feito alguma coisa que justificasse, entre aspas, uma agressão, não importa. Isso não dá o direito a homem nenhum te agredir. Te encostar. E sabe, Ana, uma coisa interessante, né? Esses dias eu escutei de uma cliente, perguntei para ela, você não tem medo, né, que ele possa te matar? Ela disse, mas ele não tem arma. Das 13 mulheres que morreram aqui na nossa região, e agora você vem e fala isso também, bastam ter 2 mãos. Exatamente. Porque a maioria das mulheres que morreram aqui na nossa região morreram pelas mãos do homem. E por arma branca, por faca. Poucas foram por tiro. Né? Que tu acha que é o tiro que vai... Não, bastam ter 2 mãos. Então, se você tivesse saído desse relacionamento lá no casamento, no primeiro grito que ele deu, né? Tu não teria hoje chegado nesse nível. Sim. De questão psicológica, né? Desse abalo todo. E ele deu aquele sinal. Deu. Que inclusive teus convidados lá perceberam isso, sim, né? Sim. É interessante. Aí tu percebe que do casamento para hoje se intensificaram as agressões? Sim. Tipo assim, ficou cada vez pior? Ficou cada vez pior. Uhum. Foi ficando. E assim, um detalhe assim, que às vezes eu tinha os meus pais, né? Então, na época, assim, talvez anos atrás, não teria sido difícil para mim. Mas, infelizmente, é isso que a gente fala. As mulheres acabam se submetendo a muitas situações, não por desinformação, mas às vezes por medo, né? E a manipulação. Manipulação porque é o que mais acontece. Aquele homem que você conheceu bom e que às vezes ele ficava mal, mas depois ele era bom.
Sim. Né? Às vezes ele ficava... Então, a tua mente buscava sempre, imaginava assim, eu tô com meus filhos, logo ele vai voltar a ser aquele homem bom que ele é. Sim, e assim, ó... E nas datas comemorativas de aniversário, Dia das Mães, Dia da Mulher, enfim, ele sempre me presenteou. Ele nunca deixou de me presentear. Nunca. Como eu aprendi com a Josi, é o morde e a sopra. Um morde a sopra, isso Sim. mesmo. E isso daí, sabe o que se encaixa? Na espiral da violência, sabe? Porque tu vê, começou lá no casamento com essa agressão, aí veio a parte da agressão, aí veio a parte da lua de mel, onde ele dá presente, Sim. pede desculpa, aí depois ele fica nervoso novamente, agride. E vai numa espiral da violência. Antigamente se chamava de ciclo da violência, né? Hoje não, hoje é a espiral da violência, que cada vez vai se estreitando mais. É como tu disse, se intensificou. Eu fui atender uma pessoa dentro de uma empresa que ela não podia sair da empresa para ir até o meu escritório. E aí eu fui até dentro da empresa, porque eles perceberam, as pessoas que estavam lá perceberam que ela tinha vários cortes, né, no corpo, volta e meia aparecia com perna quebrada, braço quebrado, e sempre era cair de moto, cair da escada, bati com a cabeça no armário, né? E aí perceberam que ela estava passando por violência dentro de casa, fui até lá conversar com ela, e ela tinha que arrancar os cabelos aqui para ficar feia. Ela precisava, assim que ela botasse o pé fora da empresa, ela tinha que sair gravando até chegar nele e mostrar que ela não tinha conversado com ninguém. E eu perguntei para ela, de 7 dias da semana, hoje, quantas vezes ele te agride em todos os tipos de violência, né? 5 vezes. O que tu acha que vai acontecer daqui a pouco? Vai chegar onde? A espiral da violência vai se afunilar para chegar na morte. Exatamente. Né? E bastam ter 2 mãos. Sim, não precisa ter armas. Não. De fogo, né? De fogo, é. E eu confesso, assim, eu tenho medo. Hoje ainda eu tenho medo que possa acontecer, porque pelo que eu conheço dele ao todo foram 30 anos juntos, eu sei que ele não está contente com esse final. Eu sei que ele não está feliz com esse fim desse casamento. Ele não está conformado, digamos assim, com isso. Mas você tem todas as medidas protetivas? Você denunciou? Tenho medida protetiva. Eu tenho um processo criminal contra ele por conta da clonagem do meu celular, né? Então, eu tenho esse processo, não sei a quantas anda, eu não olhei mais, né? Mas eu tenho essa ação criminal contra ele. E ele pegou as mensagens que ele viu no meu celular, enfim, porque eu já estava separada e eu estava conhecendo uma pessoa. Formalmente, a gente ainda não tinha assinado o divórcio, mas a gente já estava separado, né? E ele clonou meu celular e ele pegou essas mensagens, ele ameaçou imprimir tudo e colar pelos postes do bairro. Diretamente a você? Ele ameaçou? Ameaçou. Ameaçou. E nessa conversa que ele teve comigo, quando ele foi falar da questão da clonagem do celular, ele chamou os meus filhos, ele falou tudo isso na frente deles. De certa forma, para manipular eles também contra mim, né? Para você ser a culpada e ele ser a vítima. Quando tu casou, virou uma chave ontem, tá? Eu vendo o teu Instagram após o silêncio. Quando tu casou, o pastor, o padre, falou pra você até que a morte os separe? Falou. Acho que tá por aí, né? É por isso que não aceita, né? Ou morre ou eu não fico sem. Sim. Né? Acho que até a gente deveria fazer um movimento para mudar isso, porque mudar não faz isso, sentido. Né? No final do casamento. Porque eu entendo que não é até que a morte separe, até que a felicidade, até que faça sentido, né? Sim. Porque tu fala até que a morte separe, tem homens que levam ao pé da letra. Sim. Não entendem, né, a forma do que quer dizer aquilo lá, levam ao pé da letra. Mas é interessante. Sim. Você me contou que você fez como que... Quando você está se formando, que você foi na Delegacia da Mulher, isso. fez
Estágio. Estágio, isso. Você me contou que fez estágio na Delegacia da Mulher durante todo esse processo de violência que você estava vivendo. Sim. Eu fui estagiária na Delegacia da Mulher em 2011 e 2012, que foram os anos de estágio, né? Eu fiz o estágio 1, 2 e 3 na Delegacia da Mulher. E nesse período que eu fiz estágio lá, eu acompanhei algumas situações, inclusive de feminicídio. Na época lá ainda não era feminicídio, né? Se tornou depois, né? Então eu acompanhei algumas situações, inclusive de uma moça que me chamou muita atenção na época. Ela tinha, se eu não me engano, ela tinha 16 anos. E ela era do município de Tubarão, se eu não me engano. E morava aqui com um companheiro de 24. E um dia antes dela ser assassinada, dela ser morta, ela foi na delegacia fazer o boletim de ocorrência. Até o conselheiro tutelar na época acompanhou tudo. E aí eu tirei as fotos dos hematomas dela e tudo. E no outro dia, quando eu cheguei para o estágio, eu soube que o companheiro tinha assassinado ela com 36 facadas durante a noite. E isso tudo me marcou muito. Foram situações assim que eu pensava assim, nossa, amanhã posso ser eu. Mas aí a gente pegava e pensava, não, vamos deixar isso para lá, né? Não vai ser eu, vamos pensar positivo, né? Mas passava um filme na minha cabeça, que no outro dia poderia ser eu, pelo fato de todas as violências que eu vivenciei até então também. E só que eu não vou dizer que a gente é inocente, mas a gente sempre quer pensar que isso não vai acontecer e que só acontece para os outros, né? Então, eu tinha muito para mim assim que isso não ia acontecer comigo, mas poderia sim, poderia acontecer. Pode acontecer. Pode né? acontecer. Pode acontecer, por isso que tem os sinais, tem os comportamentos, né, deles, né? E desde então, assim, desde a minha faculdade até a minha formação, eu sempre me interessei muito pelo tema de violência doméstica. Tanto que eu palestrei na minha igreja sobre violência doméstica. Sim. Sim, foi em 2013 que eu fiz essa palestra na igreja, que o pastor me pediu. E, pasmem, meu ex-marido estava lá sentado no banco assistindo. Ah, mas não era com ele a situação. Não. Não era com ele a situação, não era. E no ano passado, quando eu virei a chave e disse, não, agora chega, foi justamente naquela Semana da Mulher. Eu trabalhava no hospital e eu palestrei também justamente a semana inteira sobre violência doméstica. E todo dia, cada palestra que eu saía, eu dizia assim para mim, meu Deus, eu tô aqui dizendo para elas o que elas não podem e não devem aceitar dos maridos, e eu tô aceitando e deixando ele fazer tudo isso que eu tô dizendo que elas não podem deixar. Sim. Eu estou permitindo que ele faça isso comigo. E de certa forma eu até me envergonhava um pouco, né? Porque eu estava ali falando de um assunto muito sério e eu estava vivendo isso. E eu não me libertava disso de jeito nenhum. Mas você libertou, né? Graças a Deus agora eu me libertei. Me libertei mesmo. E foi justamente depois, no dia 9 de março, passei a semana toda palestrando e no dia 9 de março eu me libertei. Eu consegui me libertar. E além dessas violências psicológica, moral, física, você passou por violência sexual também? Também. Porque a gente entende que muitas mulheres, elas acham, né, é minha obrigação como mulher fazer isso. Sim. Esposa. Sim. Se não fizer em casa, ele vai procurar na rua. Exatamente. E tem várias pessoas, eu vejo vários casais, até mulheres falando, né, que o que tem que comer dentro de casa não vira lata do vizinho, né? Tem várias falas assim. Sim. E assim, ó, se eu me negasse, era uma briga, era uma discussão intensa, assim. É porque tu tem outro, é porque tu tá fazendo lá fora, daí não quer fazer aqui, enfim, e por aí vai, né? Os comentários. E nesse período
de separação que começou lá em março do ano passado. A gente ficou ainda morando na mesma casa e a violência psicológica se intensificou muito nesse período, porque o que aconteceu nesse período? Ele sempre soube que o meu ponto fraco eram os meus filhos, que o meu bem mais precioso eram os meus filhos e minha neta. Então, o que ele começou a fazer? Começou a jogar os meus filhos contra mim e começou a me tirar do convívio da minha neta. E ele achou que com essa situação eu ia desistir da separação. E eu não desisti. Isso foi quando tu decidiu separação. Quando eu decidi me separar. Uhum. E com essas situações todas, em alguns momentos eu fraquejei. Eu não digo que eu fraquejei, né? Porque para tentar contra a vida da gente não é porque a gente está fraca. É porque a gente quer parar de sentir dor. Quer parar de sentir dor. A gente pensa que, nossa, não tem outra saída. A melhor forma de acabar com o meu sofrimento é essa. Então eu fiz sim. Hoje eu me arrependo muito de ter feito. Mas uma delas eu tomei alguns remédios. E eu fiquei um pouco fora de mim que eu digo assim, tonta, com mal-estar, grogue, né? Não conseguia raciocinar. E ele se aproveitou desse momento que eu estava assim. E sim, ele me violentou, ele me estuprou. E você chegou a denunciar? Eu não cheguei a denunciar. Agora, depois no outro processo, eu coloquei isso tudo, né? Uhum. Mas na época eu não cheguei a denunciar. E quando eu contei para os meus filhos me chamaram de doida. Como que se você estava sob efeito de medicação, como que você sabe que o pai fez isso? Aí eu falei assim, eu estava sim sob efeito, mas eu ainda sabia o que estava acontecendo comigo. Eu ainda senti o que Tu não estava inconsciente? Eu não estava inconsciente, eu só grogue, né? só estava grogue, eu não estava inconsciente. Mas você não tinha condições de se defender? Não, eu não conseguiria me defender. Isso se chama estupro. Estupro de vulnerável. Uhum. Pior ainda, né? Uhum. Pior ainda a situação. E quando eu contei para os meus filhos, eles me chamaram de doida. Uhum. Né? O pai falou que não era verdade, que ele não tinha feito, mas ele fez. Tanto que eu falei para ele assim, quando ele falou que não tinha feito, eu falei assim, você sabe que você fez. Você sabe, e eu também sei. E um dia você vai ter que prestar contas disso. Talvez não para mim, mas um dia você vai ter que prestar contas do que você fez. Porque eu sempre digo, nenhum crime, por mais perfeito que seja, fica impune. Se você analisar assim, ela estava tentando contra a vida dela. Que seria um momento de pegar você, levar você para um hospital para ser cuidada. Você sofreu violência naquele momento e ainda eu vejo que a violência sexual ela é uma das piores, né? Porque você é invadida. Eu até não entendia isso e eu sempre dizia que nunca tinha sofrido violência, né? Sexual. Mas hoje eu entendo que quando você é invadida de uma forma tão violenta como é a violência sexual, é uma marca muito difícil de você curar ela, né? Porque as feridas físicas, por exemplo, ele vem te dar um soco e vai ficar roxo. Todo mundo vai ver. Não, vai ficar roxo, mas você vai cuidar, vai passar uma pomada e daqui a dia aquela ferida, aquele roxo vai sumir. Mas aquela que invade o teu corpo internamente, ela fica marcada ali e não é com uma pomada que ela vai sair. Não. É com muita terapia, é muito cuidado. E aquela marca, por mais que ela cicatrize, ela fica. Ela fica. É uma dor que... De todas as violências que ele cometeu com você, a qual que foi a pior de todas, que você sente assim que mais te marcou?
que mais me marcou foi essa, onde eu não pude me defender, onde eu não tinha como me defender. Essa foi a pior. E muitas mulheres, né, Luana? Nossa. Que nem sabem, né? Que nem tomam conhecimento. Essa foi a pior. E quando a gente pergunta assim, você sofreu violência sexual? Elas dizem não. Né? Mas digo, mas forçou? Ah, sim. Porque se não acontecia, ele ficava nervoso. A mesma fala. Assim? Não, se não acontece, ele fica nervoso. Ele diz que eu tenho relação. Então, para os homens, né? Você dizer para sua mulher que ela está tendo caso, para forçar, para usar esse tipo de artifício, para ter relação sexual com ela, saiba que isso é estupro, tá? E uma coisa bem interessante, Ana, e talvez tu não saiba também, talvez quem assistiu o teu podcast não saiba também, agora nós temos um outro tipo de violência, que eu vejo que cabe também na tua situação, que se chama violência vicária, que é a violência que acontece depois que você decide se separar, que ele usa terceiros para te atacar. E no teu caso, são os filhos. Ontem eu estava falando com uma pessoa que ela usava a mãe e as filhas. E no teu caso, ele usa os filhos para te atacar. Usa os meus filhos, os familiares também, porque eu tinha uma ex-cunhada que sabia do que acontecia. E tanto que numa conversa, uns dias depois, numa conversa com ela, ela falou assim para mim: Rosane, eu sei o que acontece contigo, mas eu nunca vou te defender. Eu nunca vou ficar do teu lado. Uma mulher, isso me dói tanto ouvir. Então, ele é irmão do meu marido. Então eu nunca vou te defender. Eu nunca vou ficar do teu lado. Será que um dia ela não pensa que isso pode acontecer com ela? E ninguém defender? Nós não vamos ficar do seu lado, ela falou. Mas hoje você entende que você não precisa que fiquem. Não preciso. Porque a verdade está com você. Eu não preciso. Tanto que todas as pessoas que se relacionam comigo, meus familiares, as pessoas conhecidas, o que o meu ex-marido fez? Ele deu um jeito de fazer com que meus filhos entendessem que essas pessoas não são pessoas boas. Isolando, ó, tá vendo? Então, inclusive teve uma situação com meu pai. Meu pai ajudou muito meu filho numa situação. E hoje meu filho nem sequer olha para o meu pai. Porque o meu pai e minha madrasta me protegem, estão comigo, cuidam de mim, né? E os meus filhos simplesmente cortaram relações por isso. E eles não conseguem enxergar o que eles estão fazendo. Né? Que isso não é legal, que o meu pai e minha madrasta não tem nada a ver com a minha história, com o pai deles. E você sente a dor do seu pai e da sua madrasta também? Também, porque eles não fizeram nada para os meus filhos. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O que eu vejo assim é que não teria que ter uma disputa entre pai e mãe com os filhos. Sim. Né? Tipo assim, os filhos precisarem tomar um lado. Isso jamais deveria acontecer, né? Deveria ficar assim a situação de homem e mulher e a relação pai e mãe. Exatamente. Não essa situação de disputar. Agora dá para notar que ele ganhou essa disputa. Sim. Tanto é que eu sempre falo assim, eu nunca, nesse período de separação, desse conflito todo, eu nunca fui nem para o meu filho e nem para minha filha me queixar de qualquer coisa que o pai deles fez para mim. Por isso tu aguentou 27 anos, né? Também. E porque eu acho isso desnecessário. Porque eles não precisariam participar disso. Né? Eu nunca vou deixar de ser mãe deles e ele nunca vai deixar de ser pai. E você percebe que isso foi um erro seu? Você deveria ter falado para eles saberem tudo que você passou? Foi um erro muito grande. E que talvez hoje esteja me causando tanta dor. Né? Se eu tivesse feito diferente, da forma diferente, talvez eu não estaria sofrendo tanto quanto estou sofrendo hoje. Porque a ausência dos meus filhos me faz sofrer muito. Qual que é a sua maior dor hoje? É a ausência. Saudade dos seus filhos, da sua neta?
acho que não tem dor maior do que essa. Porque eu sei tudo que eu fiz por eles. Eu sempre estava ali com eles. Era eu que estava com eles nos hospitais quando estavam doentes. Era eu que estava com eles na consulta médica. Era eu que levava para cima e para baixo de carro. Mãe me leva aqui, mãe me leva lá, mãe faz isso, mãe faz aquilo. Era sempre mãe. Era sempre eu que estava ali. E você sente assim, um abraço, um cuidado, nesse momento que você está superando toda essa vivência de 27 anos, que você gritou pela coragem e falou, agora eu vou cuidar de mim. Quando você esperou o abraço, você ganhou isolamento. E essa saudade que mais te dói hoje? Hoje é a saudade dos meus filhos. Da sua neta. E da minha neta. Mas você sabe que a verdade está com você. E a verdade sempre vem à tona. Eu tenho certeza que eles também sentem saudade de você. E um dia eles vão ver a verdade. E esse abraço que te faz tanta falta hoje, você vai receber. A gente sabe, né, quanto é dolorido, né, Luana? Sim. Tecnicamente falando, é a violência vicária, né? Que ele conseguiu. Ele não te machuca mais. Ele não te machuca diretamente porque Você ele não saiu. consegue te alcançar. Mas aí usa os filhos para fazer isso. Exatamente. Essa é a tua dor que você está sentindo hoje. Mas se eu puder te dizer algo, tá? Nesse momento é ser egoísta. Pensar em ti. Como diz a grande Ivete Sangalo. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Porque assim, tem que ser você. Tá? O que tu tinha que dar para teus filhos era a vida. A saudade sim aperta. E um dia isso vai se resolver. Mas hoje é focar em você. Tá? Infelizmente, os teus filhos estão perdendo uma grande chance de conviver. E às vezes eu escuto muitas vezes as mulheres, né, que sofrem violência chegarem lá e dizem assim, pena que eu não tenho a minha mãezinha. Já faleceu, não está mais aqui. Uma pena. E eu digo assim, eu já não tenho mais a minha mãe hoje, né? A minha mãe sempre foi meu porto seguro, nesses anos todos. E ela sempre soube de tudo. E ela sempre tinha um discurso assim de que, filha, você não precisa disso. Você não precisa disso. Aí eu sempre dizia para ela assim, mãe, mas a minha família é muito importante para mim. A família é muito importante para mim. E mesmo assim, até o último dia dela, ela sempre disse para mim que eu não precisava passar pelo que eu estava passando, que não tinha necessidade disso. E é verdade. Ela tinha razão em todos os sentidos. Ela tinha razão. Né? Mulher sábia, né? Exatamente. Ela sempre dizia para mim assim, eu não tenho estudo, mas eu sei o que eu tô te dizendo. Ela dizia. E é verdade. E é verdade, né? É verdade. Vendo toda essa trajetória da Rosane, Luana, nas questões legais da justiça, o que você analisou de tudo isso? O que você tem para nos falar sobre tudo isso? É muito interessante, né? Porque 27 anos atrás nós não tínhamos a Lei Maria da Penha, né? Que é uma lei, uma das melhores leis que nós temos no mundo. É uma lei transitória. Nós não queremos, né, que ela fique. Nós não queremos. Queremos que ela venha, busque a equidade, erradique a violência doméstica e depois vá embora. Exato. Não é? Então ela veio para isso, para retirar essa violência doméstica, para fazer entender. Então, há 27 anos atrás, tu não teria o amparo que tu tem hoje. Sim. Né? E hoje a Lei Maria da Penha completou 19 anos. Então, muitas coisas melhoraram. Por exemplo, até pouco tempo atrás, a gente precisava levar um laudo psicológico na delegacia para pedir a medida protetiva. Hoje não. A violência psicológica, para mim, ela é gravíssima, né? E basta chegar lá, relatar as questões da violência psicológica na delegacia e fazer a solicitação da medida protetiva. E mais importante ainda, você não precisa ir até a delegacia, tu pode fazer de forma remota. Lá na delegacia online, você já pode fazer lá o pedido da violência doméstica, inclusive quando tem violência psicológica.
E me diz uma coisa, nesses 27 anos, teve algum momento que você se perguntou assim, será que eu tô ficando louca? A gente faz essa pergunta. Teve algum momento que você perguntou? Várias vezes. Não foi só uma vez, a gente se pergunta isso várias vezes. Será que eu tô ficando louca? Que parece, né, que eles colocam... Então, Ana, isso é uma questão que a gente tem que prestar bastante atenção. Quando tu faz essa pergunta no relacionamento, será que eu tô ficando louca? É porque alguma coisa de errado tem. E é bom procurar ajuda. É bom procurar terapia, é bom procurar o Instituto Borboleta para entender um pouquinho melhor, né? Sim. E é muito interessante, porque ali, quando tu faz essa pergunta, é porque tu tá possivelmente dentro de uma violência psicológica. Porque a manipulação faz você pensar que a louca é você. Isso. E a culpa de tudo que está acontecendo é sua. E isso não acontece só uma vez, né? Porque eles fazem questão de que a gente se sinta culpada das coisas que estão acontecendo. Essas coisas só estão acontecendo porque você fez isso de errado, você fez aquilo de errado, por isso que eu tenho esse comportamento contigo. Então a culpa é só sua. E daí você pensa, eu tô louca. Porque eu ouvi isso algumas vezes, né? Você fez isso, por isso que eu faço isso com você. E querendo ou não, a gente acaba pensando mesmo que a gente é culpada. Sim. Por que eu fiz isso? Olha o que eu despertei no meu companheiro. Então a gente faz isso. A gente faz isso mesmo. Quantas barreiras psicológicas a mulher tem que passar? Isso para mesmo. Pegar e sair. Como é... E tem muitas passando por isso hoje, né? Hoje, nesse momento, né? Sim. Quantos minutos? De 2 a 4 minutos uma mulher é agredida no Brasil. Sim, pouquíssimo tempo. E cada 6 horas uma mulher é morta. Acho que é isso mesmo, né? Isso mesmo. No Brasil. Em Jaraguá do Sul, mais ou menos 2 medidas protetivas deferidas por dia. É um absurdo. E é subnotificado, né? Porque são 2 medidas protetivas de mulheres que entenderam que é violência, foram até a delegacia, pediram a medida protetiva e foi deferida. Fora aquelas que ainda não compreenderam, que é aquelas que estão ainda se perguntando, será que eu tô louca? Sim, exatamente. E, olha, ainda não conseguiram despertar. Eu acredito que são muitas mulheres. Muitas. Inclusive, muitas dessas que apontam o dedo para as mulheres vítimas de violência estão vivenciando situações muito iguais e muito parecidas. E ainda não entenderam. Né? E uma coisa muito importante, né, Ana, que é o não julgamento, né? Sim. Como ela mesma falou, da porta para fora, um excelente homem, e ela não casou com aquele agressor, ela casou com um ótimo homem, com um excelente homem, com um trabalhador, um homem maravilhoso, prestativo, que ao longo do tempo foi mostrando as garrinhas, né? Sim. Da porta do quarto para dentro ele mudava. Então, por isso que nós, que estamos do lado de fora, não podemos julgar. Não. Diz que nós temos que acolher as mulheres e entender a dor delas, valorizar a dor, né, que elas trazem, né? Ai, Luana, mas tem muita mulher que usa as medidas protetivas para se beneficiar. Quantas? Isso eu pergunto sempre. Quantas que você conhece que se beneficiaram dessa situação? Quantas? E outro detalhe muito importante, das mulheres que morreram aqui, nenhuma delas tinha medida protetiva. Olha como é importante a medida protetiva. Mas se eu for pedir uma medida protetiva, ele pode ficar pior, pode ficar mais nervoso, pode vir aqui me matar. Dessas dali, quantas tinham medida protetiva? Nenhuma. Sim, e quando eu pedi a medida protetiva, assim, eu me tornei uma criminosa ainda maior para os meus filhos. Porque os meus filhos até queriam que eu saísse da casa também. Porque se o pai deles não pudesse morar na casa, eu também não tinha o direito de morar na casa. E não fica nessa disputa aí, não, tá? Não. Vai ser feliz. Não, hoje vai fazer 2 meses agora, dia 4, que eu saí da casa. Foi a melhor coisa que eu fiz nesses últimos 30 anos. Foi a melhor coisa que eu fiz. De ter saído de dentro daquela casa. Né? Claro, no começo é difícil, porque... A perda emocional das coisas, do quanto você batalhou para construir aquela casa, do quanto você sonhou com tudo aquilo, né? E é difícil mesmo abrir mão disso, não é fácil, é fácil. Mas hoje eu penso assim, por que é que eu não fiz isso antes? É verdade. Por que é que eu não fiz isso antes? O sentimento de liberdade de ser você mesma. Sim, com todas as dores, com todas as minhas feridas,
né, que ainda estão em processo de cicatrização, eu digo assim que eu deveria ter feito isso no dia 9 de março de 2024. Eu deveria ter juntado as minhas coisinhas e ido embora. E quando você se olha no espelho hoje, qual é a palavra que você diz para você mesma? Você é muito guerreira. Ai, que delícia! Você é muito guerreira. Você é linda, você é maravilhosa. É uma deusa. Uma deusa. Uma deusa. Eu ia dizer uma outra palavra, mas que não convém dizer aqui. Ai, Mas tem uma mas música você é assim. da Simone Mendes que retrata exatamente Opa. isso que eu me transformei, né? E exatamente isso que ele perdeu. Ai, que, que delícia. que coisa linda ouvir, né? Aí eu acho assim, sabe? Eu sou advogada. Claro, a gente não é hipócrita, gosta de dinheiro, mas a coisa mais maravilhosa que tem é ouvir assim, ó, mulheres que saíram assim, se transformaram, sabe? Às vezes eu recebo as mulheres, olho pra elas e digo, gente, deve ter um monstro lindo dentro dessa mulher ali, que daqui a pouco vai sair, vai tocar o terror aqui. E é isso daí, né? Que bom te ver liberta, sabe? Que bom. Sim. E você é atendida pelo Instituto Borboleta, né? Sou atendida no Instituto Borboletas com a psicóloga maravilhosa, que eu falei para ela assim, não quero te deixar nunca, porque nesse período foi meu alicerce, né? Está sendo meu alicerce, e eu já superei muita coisa com a ajuda dela, muita coisa. Que maravilhoso. Que bom. Muito bom. E a gente está chegando no final da nossa conversa. E antes de ir, eu quero te agradecer pela tua coragem, por sair do silêncio, por falar. Eu acredito que é o começo. Você vai ver muitas coisas lindas e nós vamos estar sempre aqui aplaudindo você. Independente do que aconteça, só chamar. Estamos juntas e vamos estar juntas. E eu quero te aplaudir muito ainda das tuas vitórias. Vocês vão ouvir falar muito de mim ainda. Eu tenho vocês podem ter certeza disso. disso. E eu quero te pedir que hoje se você visse na sua frente hoje uma mulher que está passando por tudo que você passou ou uma parte da tua história, eu quero que você mande um recado para ela. Então, um recado muito simples, e é um recado que eu falei aqui durante a conversa, e é uma coisa que minha mãe sempre me dizia, que nós mulheres, nós não precisamos nos submeter a nenhum tipo de violência, que nós somos fortes, nós somos guerreiras e que nós somos sim muito capazes daquilo que a gente busca, daquilo que a gente almeja. Então nós não precisamos de momento nenhum nos submeter a qualquer tipo de violência. Muito obrigada. Parabéns. Obrigada. Luana Casanova, nossa advogada. Por elas. Gratidão por ter você aqui, gratidão pela sua conversa, gratidão por tudo que você trouxe. Tenho certeza que muitas ouviram e vão ter um direcionamento. E eu queria que você deixasse sua mensagem também. Muito obrigada. Ai, obrigada, Ana. Estava ansiosa para vir aqui, já desde o primeiro momento. Você vai vir mais vezes. Episódio, né? Se eu puder deixar um recado, tá? E eu amo esse cara, tá? Que é Jesus. E ele veio para nos ensinar uma coisa só: a ser feliz aqui nesse mundo. Né? Tu falou assim, eu era apegada à casa. Mas se eu te perguntasse, daqui a 50 anos, quem estará morando lá dentro? Não sei. Não sei. Né? Por mais que tu ficasse lá dentro daquela casa, daqui a 50 anos a gente sabe Deus o que iria acontecer. Exato. Poderia ter falecido e tudo mais. Então Jesus veio para cá e disse assim, olha, eu só quero que vocês distribuam amor, paz e sejam felizes. Então essas mulheres que estão num relacionamento abusivo, não esperem os filhos crescerem, não esperem o tempo passar, não esperem terminar a faculdade, sabe? Porque a gente sempre dá conta, né? Você tá morando hoje com uma amiga, tá dividindo o aluguel, dá-se um jeito. Né? Dá-se um jeito. Dá-se um jeito. Dá-se um jeito. O importante é vir para cá e ser feliz. Ser feliz. E essa, na minha opinião, é a única oportunidade. Eu não sei se eu terei vida após a morte. Não sei, nunca fui, nunca, né? Não voltou. Não voltei. Então tem que ser hoje, aqui e agora.
Então, não perder tempo em lugares que não te pertencem. E não se molde para se encaixar em lugar nenhum. Sai desse lugar e vem para cá ser feliz. Isso mesmo. Muito obrigada. A gente não sabe, né? Ninguém falou pra gente como que é, né? Não. Isso mesmo. Obrigada a vocês. Muito obrigada por ter vocês aqui. Posso deixar um recado para os meus filhos? Por favor, deixa. Pode, olha e fala para os seus filhos. Meus filhos, o que eu tenho para dizer para vocês é que foi um momento difícil, uma tomada de decisão difícil. Foram anos de sofrimento que só eu sei. Como eu repeti várias vezes para vocês, quem sentiu na pele fui eu. Então ninguém pode julgar a minha decisão. E apesar de tudo que vem acontecendo nos últimos tempos, eu nunca deixei de ser mãe de vocês e nem avó. Eu continuo amando vocês, acredito eu que muito mais do que antes, e que um dia vocês possam entender tudo isso que aconteceu e tudo isso que está acontecendo e avaliar tudo isso de uma forma diferente do que vocês têm avaliado até hoje. Mas eu quero finalizar minha fala dizendo que amor de mãe é infinito. Não tem preço. E amor de mãe é para sempre. E eu vou amar vocês até o último dia da minha vida. Não sei quando vai ser, ninguém sabe. Que bom que ninguém sabe, né? Mas eu vou amar vocês até o último dia da minha vida. Até o meu último suspiro. Vocês sempre vão ser meus filhos. Sempre. E para você que assistiu até agora nosso episódio, muito obrigada. Você que está passando por qualquer tipo de violência, você merece viver a melhor vida e ser feliz, como a Luana falou. Não se cale, peça ajuda, nos chame, ligue o 180, procure a Delegacia da Mulher da sua cidade, o CREAS, busque ajuda, fale, saia do silêncio. Sempre vai ter uma mão para te ajudar. E até o próximo episódio.